E aí, pessoal, vamos retomar então o binômio de Newton, né? Aqui nas propriedades do triângulo de Pascal e na segunda propriedade. Vocês viram ontem que na primeira propriedade ela dizia que os elementos extremos de cada linha eles sempre são 1. Eles iniciam pelo número 1 e terminam pelo número 1. E na segunda propriedade, a gente vai ver o seguinte, né? Que em qualquer linha, vou colocar aqui, tá? Em qualquer linha, então, imaginando linha, né? No sentido horizontal aqui, né? Em qualquer linha, os coeficientes equidistantes, equidistantes dos extremos, eles são iguais. Então, sempre que a gente estiver olhando para uma linha, a gente vai perceber isso. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar na linha 5. Na linha 5, a gente tem o seguinte, né? Temos o seguinte. Lá na linha 5 a gente começa no 5, 0, tá? 5 sobre 0. Depois a gente vai ter o 5 sobre 1 e até o 5 sobre 5, tá? Só vou escrever aqui. Então, como é que a gente sabe que a gente está na linha 5? É olhando para o numerador, né? É só olhar para o numerador e a gente sabe que está na linha 5. Pronto. Esses são os números, então, da linha 5, os coeficientes da linha 5. Observe que os extremos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, ó, eles são iguais. Se você fizer aqui, ó, 5 sobre 0, você vai achar 1. E se a gente fizer 5 sobre 5, a gente também acha 1. Logo, eles são iguais. Vamos pegar outros dois aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, equidistantes dos extremos. Esses dois aqui, ó. Então, se a gente pegar 5 sobre 1, isso é igual a 5 sobre 4. Se calcular 5 sobre 1, vai achar 5. E se calcular 5 sobre 4, vai achar 5. E assim sucessivamente. Sempre que a gente tomar dois números equidistantes dos extremos, então eles serão iguais. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque eles são, na verdade, complementares. Olha aqui, ó. O 1 mais o 5. Aliás, mais o 4. É igual ao 5. Então, isso funciona porque nós vamos ter números binomiais complementares, tá? Isso acontece com qualquer linha. Tu pega os dois últimos, eles são iguais, e de lá, né, dos extremos, então voltando para o centro, tu vai pegando sempre aqui distante dos extremos e você vai tendo coeficientes iguais, tá ok? Agora, vamos partir então para a terceira propriedade. A terceira propriedade a gente já viu lá atrás, eu até provei para vocês, não vou agora provar, que seria a relação de Stiefel, tá? Na relação de Stiefel, eu vou escrever ela de um outro jeito aqui, mas a ideia é sempre a mesma, é para que vocês possam se acostumar e não decorar, né? Então imagina que o numerador é n-1. E o denominador, qualquer coisa, eu vou colocar aqui k-1. Esse é um número binomial, um número binomial. Aí vamos somar ele com outro consecutivo a ele, que vai ser o n-1. O consecutivo está na mesma linha. Então ele tem que ter o mesmo número aqui em cima, né? A gente lembra que aqui tem que ser igual. E aqui eles têm que ser consecutivos. Então eu vou somar 1 aqui. Quando a gente soma 1 aqui, esse menos 1 soma com 1, desaparece, sobra o que aqui? K. E aí a gente tem uma soma de dois números consecutivos. E a gente viu lá pela relação de Stiefel que esse cara aqui, ele vai somar 1, e esse cara aqui, que é o maior, ele repete aqui, o maior. Então a gente vai ter n menos 1 mais 1, vai ficar n, e k mais 1. Eu provei isso para vocês lá, né? Então é essa a ideia que vocês têm que ter na relação de Stiefel. Agora, eu construí aqui, ó, um triângulo para mostrar como é que isso funciona.
no triângulo, tá? Quer dizer, a gente está fazendo ali, usando a expressão, eu demonstrei a ideia, né, na aula anterior, mas agora vocês vão ver na prática, tá? O que acontece na relação de Stiefel? Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, o 1 e o 2. Eles são consecutivos. Esse 1 aqui, ele é o 2, 0. Esse aqui, ó, esse 1 que eu estou apontando para aqui, ele é o binomial 2, 0. E esse 2 aqui, ele é o binomial 2, 1. Tá? Porque eu estou na linha 2, começo embaixo com 0, depois eu vou para 1. A soma desses dois, vejam que eles são consecutivos, né? Se a gente somar 1 mais 2 aqui, eu vou somar do ladinho aqui. São números binomiais consecutivos, o resultado aqui é 3, e ele está onde? Embaixo, ó. 1 mais 2 está logo embaixo, 3. Ou a gente poderia enxergar isso assim, ó. Relação de Stiefel agora, ó. 2, 0, mais 2, 1. Vamos ver agora, ó. 2 é igual a 2, soma 1, 3. 0 e 1, 1 é consecutivo, repete 1. Então o resultado é o 3, 1. Observe que esse número que está aqui embaixo, ó, ele é justamente a soma. 3, 1. Estou na linha 3, na coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Esse outro aqui de baixo, ó. 3 mais 3, olha bem. 3 mais 3 é igual ao que está embaixo desse 3 aqui, 6. Ou, quem é esse 3 aqui? Ah, ele é o 3, 1. Olha, vamos repetir aqui. 3 sobre 1. Mais, esse outro 3 aqui é o 3 sobre 2. Opa, 3 sobre 2. Isso é igual a quem? É igual a esse cara aqui, vamos ver. 3, 3, vai aumentar, 1 vai para 4. Maior é o 2, 2. 4, 2. Observe que esse cara aqui, ó, ele é o binomial 4, 2. Ou seja, ele está na linha 4, coluna 2. Ó, linha 4, 4, coluna 2. Coluna 0, 1, 2. Coluna 2, tá? Agora esse último aqui, ó. 4 mais 1, ó. 4 mais 1 é o número que está embaixo do 1, 5. Ou, esse 4 aqui, qual é a posição dele, né? Ele está na linha 4, na coluna 0, 1, 2, 3. Coluna 3, 4, 3. Mas o outro está na linha 4, na coluna também 4. E esse resultado, então, ele vai ser igual a 5, na linha 5, na coluna 4. Então, observe aqui, ó. Linha 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, coluna 4, né? Então é isso, pessoal. É a relação de Stiefel sendo aplicada, então, lá no triângulo de Pascal, tá? Vamos agora à quarta propriedade, tá? E a última também, tá? Eu vou apresentar essa aqui como a última. Nós temos mais propriedades no triângulo de Pascal, mas para SpaceX, assim, elas não são cobradas, e até aqui, essa que a gente vai ver agora, ela é importante, né? Mas as demais é soma da coluna e soma da diagonal, tá? No outro momento, com o tempo, de repente, para a gente ampliar o conhecimento, eu apresento para vocês, mas nesse momento a gente vai ficar aqui na quarta propriedade e última também. O que a gente vai ver nessa quarta propriedade? Vamos imaginar, aqui fala já o que é a quarta propriedade. Soma dos elementos de uma linha, tá? Soma dos elementos de uma linha. Quanto é que vai dar isso? É importante, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar a linha 2. Estamos lá na linha 2. Na linha 2, a gente tem os coeficientes, olha bem. 2, 0. 2, 1. E 2, 2. Vamos somar esses elementos. A gente sabe que 2 sobre 0 aqui vai dar 1. 2 sobre 1 aqui a gente sabe que vai dar 2. E 2 sobre 2 aqui vai dar 1. E essa soma aqui é 4. Vamos pegar agora a linha 3. Vamos lá na linha 3. Então a gente tem 3, 0. 3 sobre 0. Mais 3 sobre 1. Mais 3 sobre 2. Mais 3 sobre 3. Ora, vamos transformar isso em número, né? 3 sobre 0 é 1. 3 sobre 1 é 3. 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 1, porque eles são consecutivos, então também é 3.
E 3 sobre 3 é igual a 3 sobre 0, que vai dar 1. Sem somar isso aqui, vai dar quanto? 8. Vamos pegar a linha 4 e vamos tentar perceber uma lógica aqui. 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 e mais 4 sobre 4, que é o último elemento da linha 4. Então, 4 sobre 0 dá 1, 4 sobre 1 dá 4, 4 sobre 2 dá 6, 4 sobre 3 dá 4 e 4 sobre 4 dá 1. Somando isso aqui, a gente vai ter 10, 14, 15, 16. Tá, o que a gente pode perceber aqui, e não concluir ainda, perceber? Que esse cara aqui, ele é uma potência de 2. E esse cara aqui também é uma potência de 2. E esse cara aqui também é uma potência de 2. E a gente olha para o expoente e a gente percebe que o expoente é a linha que a gente está. A gente olha aqui para o expoente e percebe que o expoente é a linha que a gente está. Ou aqui também, né? Pode ver pelo número de cima aqui, ó. E aqui, ó, 4 é a linha que a gente está, que é apresentada aqui, ó, no numerador. Bom, então a gente pode concluir que se a gente está numa linha N, olha bem, vamos lá para a linha qualquer. Se a gente está numa linha N e está somando N0 mais N1, mais assim por diante, mais NN, o resultado disso é o número 2 elevado à linha N, ou a esse númerozinho aqui em cima, que é o numerador, 2N. Então, pessoal, somar todos os elementos de uma linha é achar uma potência de 2. É achar uma potência de 2, tá ok? Concluído isso, então, visto que a soma dos elementos de uma linha N é igual a 2 elevado àquela linha, ou seja, a representação daquela linha, o expoente é a linha N, então a gente agora vai resolver alguns exercícios, tá? Aplicar algumas ideias, e aí a gente passa para um novo assunto, tá? Eu vou resolver esse exercício aqui e a gente vai passar para um novo assunto. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos analisar primeiro, tá? Antes da gente começar a cair no problema. Aqui é 5Q menos 15. Aqui também é 5Q menos 15. Opa, esses dois números são iguais. Então, igual. E 2Q mais 1. Opa, esses dois números são consecutivos. Somou 1 nesse daqui para achar o 2Q mais 1. Então, nós temos a soma de dois números binomiais consecutivos. Então, aplicando a relação de Stiefel, a gente consegue diminuir isso e fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz na relação de Stiefel? Se a gente tem aqui, ó, K, N, aliás, NK, né, para ficar mais parecido com o que a gente está. E a gente repete o N e soma aqui 1. Pela relação de Stiefel, eu tenho N mais 1 aqui em cima e tenho o maior aqui embaixo, que é K mais 1, tá? Essa é a relação de Stiefel. Então, somar 1 no de cima e repetir o maior que está embaixo. Então, aqui, somando 1 no de cima, eu vou pegar 5Q menos 15 e vou somar 1. E no de baixo eu vou pegar o maior dos dois, 2Q e 2Q mais 1. Então, vamos tomar o 2Q mais 1. Isso é igual, repetindo o outro, tá? Agora, menos 15 mais 1 é menos 14, né? A gente podia ter feito até direto, né? Mas, para de repente não confundir muito a cabeça de vocês, vamos deixar assim mesmo. Tá? Então essa primeira parte ficou tranquila, né? Eu só vou arrastar isso aqui para um cantinho, mudar de posição, para a gente ter mais espaço, tá? Pronto. Agora, nós temos aqui uma igualdade de dois números binomiais. Observe que a parte de cima já é igual. E agora eu tenho que igualar os números binomiais. Nós vimos isso de duas maneiras. Vamos relembrar aqui no cantinho, né? Quando eu tenho um número N, P,
e esse número é igual a um NK, nós temos duas maneiras de resolver isso, né? Ou P é igual ao K, é uma maneira, ou P mais K é igual ao numerador, N. Então vamos aplicar a primeira aqui, ó. Antes disso, vamos criar as condições para esses elementos né, existirem. Porque o que acontece? Eu não posso ter qualquer número aqui dentro, né? Eu tenho que ter o 5Q menos 14 natural. A gente tem que ter o 2Q mais 1 natural. E a gente tem que ter o Q menos 1 natural. É importante essa lembrança para não chegar lá no final, encontrar o Q e achar que está tudo certo. Tem que testar aqui. Então vamos lá. Agora resolvendo. Primeiro, vamos usar a igualdade. 2Q mais 1 é igual a Q menos 1. Aí passa o Q para cá, vai ficar Q. Passa 1 para lá, fica menos 2. Então Q é igual a menos 2. Aí vamos testar. Aí nós vamos testar isso na primeira. 5Q menos 14. Aí quando a gente testa, vai ficar menos 10, menos 14, menos 28. E isso tem que ser um número natural, o que é falso. Então essa aqui não tem solução. Pulamos para a segunda ideia. Tá? P mais Q é igual a N. Então 2Q mais 1 mais Q menos 1 é igual ao de cima. 5Q menos 14. Resolvendo aqui, a gente vai ter 3Q igual, porque esse 1 corta com esse menos 1, a 5Q menos 14. Passo 14 para o lado esquerdo, passo 3 para o lado de cá e tira. Divide por 2 todo mundo e o Q é 7. Agora vamos verificar se o Q é igual a 7, ele passa no teste. Então vamos ver ele primeiro no 5Q menos, colocar do lado de cá, 5Q menos 14. Então a gente vai ter 5 vezes 7 é 35. 35 menos 14, 21. Opa, esse aqui passou no teste. Aqui. Só que a gente tem que testar nos outros. Então vamos testar ele agora no 2Q. Porque se não passar em algum deles, ferra tudo, né? Então aqui a gente vai ter 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15. 15 também passou no teste. Agora vamos testar o último. Ele tem que passar também no Q menos 1. E aí ele vai ser 7 menos 1, 6. Passou em todo mundo. Na verdade, dá até para escrever o número que a gente está procurando. Então, o Q7 é uma solução, tá? 7 é uma solução. Mas se você quiser escrever também o binomial, tem tudo agora. Aqui é 21. Esse cara aqui é 21. Teria isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Teria 21 aqui. Esse 2Q é 15. Teria 15 aqui. Esse aqui é 21 de novo, porque é o mesmo. E esse aqui é 6. E a gente percebe que são complementares, porque 15 mais 6 dá 21, tá ok? Então, vamos ficar com esse exercício e vamos passar para uma nova ideia. A gente vai ver agora a parte de somatório. Apesar de ser um assunto que não está diretamente sendo cobrado lá na SpaceX, vez ou outra a gente precisa fazer algum trabalho com somatório. E aí fica a preocupação se vocês conhecem ou não somatório, né? Eu não vou aqui trabalhar propriedade de somatório, porque tem produto, tem potência, tem soma, subtração de somatórios. Eu vou trabalhar a coisa mais básica, que é reconhecer o símbolo e aplicar, né? Então vamos lá. O que é somatório, né? Vamos imaginar uma soma, né? Vamos imaginar uma soma. A soma, vamos pensar aqui numa soma A1 mais A2 mais A3 mais até um número qualquer aqui e vamos parar aqui. A N. Essa soma ela pode ser representada por um símbolo, que é esse aqui, ó. É o sigma, né, de somatório.
esse símbolo de sigma, dos elementos AI, onde o I, que é a variável que está sendo alterada, é igual a 1, e vai até o elemento N, tá? A leitura que a gente faz disso aqui é somatório de AI, ou dos elementos AI, com o I variando do 1 e indo até o N. Esse símbolo aqui representa tudo que está aqui em cima, tá? O N, só para colocar uma condiçãozinha aqui, ele é um número natural. Então, esse número aqui em cima, ele é um número natural, tá? Então, a gente pode representar somas, algumas, né? Nem todas a gente consegue representar assim, mas toda vez que tiver um somatório, a gente sabe que pode abrir. Então, aqui a gente tem como exemplo um somatório até 100. A gente sabe que isso aqui é uma PA, tal, mas a gente não está querendo resolver isso. Eu quero escrever isso aqui como somatório. Então, tem uma lógica, então a gente pode escrever assim. Tudo isso é igual ao somatório, tá? O símbolo de o sigma, né? Dos N, dos elementos N, eu poderia chamar de A, não tem problema nenhum, tá? Poderia chamar de I, que é mais comum, sem ser o I lá aquele I que a gente normalmente trabalha no complexo. Então a gente pode chamar de I. O somatório de todos os I, onde o I começa no 1 e vai até 100. Então tudo isso pode ser representado por um símbolo muito simples. Claro, a gente precisa acostumar. Aqui, a gente tem um somatório de fração, né? Meio, 1/4. Aqui, se a gente quiser pensar como meio, também pode, mas tem que elevar expoente zero. A gente percebe aqui que meio foi elevado a 0, meio foi elevado a 1, meio foi elevado a 2, meio foi elevado a n. Então, aqui a gente tem um meio elevado a um expoente, gerando somatório. Então, a gente poderia escrever isso assim, né? Somatório dos 1 sobre 2 elevado a i, porque na verdade o i é um expoente que está variando o meio, né? Aqui foi elevado a 1, aqui foi elevado a 2. O i começando no 0, porque se começar no 0 vai dar 1, né? E indo até o n, que é o expoente que está no último 2 lá, n. Uma outra maneira, de repente, de encontrar isso é assim, né? Somatório dos i igual a 0 até n. E esse 1 sobre 2 ficaria assim, ó, 1, 2 elevado a i, tá? Porque aí o expoente i, ele cai em cima do 1. O 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1. Aqui é 1, tá? E aqui é o 2 elevado a i. Tá, pessoal? Vamos a mais alguns exemplos, para a gente poder entender mais um pouquinho de somatório. Como é que a gente poderia escrever a soma dos coeficientes binomiais da linha 8 do triângulo de Pascal? Então vocês sabem que a linha 8 é a linha 80, 81, 82, 83, aí, até o 88. A gente poderia escrever essa linha assim, né? Eu quero o somatório, o símbolo sigma, dos números binomiais da linha 8, então 8 é uma constante, dos i, que é a minha variável que está sendo alterada, do i começando no 0, indo até o 8. Pronto. Esse símbolo, ele mostra pra gente que a gente está somando a linha 8, né? Aí, qual o resultado disso, se a gente quiser, né? A gente até aprendeu a somar isso daqui. Vai dar 2 elevado a 8, que é igual a 256. É o somatório, então, de todos os elementos da linha 8. Soma dos coeficientes binomiais da linha n, né? Uma linha qualquer. De novo, somatório de um número binomial que tem linha n, variando o i. O i começa no 0 e vai até o n. Desenvolvendo isso aqui seria n0, que é o i que está sofrendo a variação, não é o n, n1, n2, até nn. Então percebam que o número de baixo ele é o limite esquerdo, né, inferior, e o número de cima é o limite direito, superior, tá? E não necessariamente começa no 0, pode começar no 7. Não tem problema nenhum, tá ok?
Vamos a 2 exercícios e nós paramos, então, terminamos essa ideia de somatório. Para que vocês guardem aí e tenham um suporte, tá? Aqui diz assim, ó, calcule a soma, tá vendo? Agora a gente já sabe que é uma soma, dos números binomiais, onde o P começa no 2 e vai até o 9. Veja bem, começa no 2. Então, não começou no 0, mas olha o que é isso aqui, ó. É o 10, 2, mais o 10 sobre 3, mais o 10 sobre 4, mais o 10 sobre 9. Aí você pensa assim, 10 mais 10, cara, isso é uma soma de linha. Porém, eu só posso usar a potência de 2 na soma de linha se a linha estiver completa. Aí você pensa assim, tá, ela não está completa, está faltando aqui o 10 sobre 1, o 10 sobre 0 e o 10 sobre 10. Mas aí a matemática tem aquela mágicazinha, né? Qual é a mágica? É aquela que a gente completa, né? E tira logo em seguida. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu não tenho o 10, 0. Ok, vou colocar ele, completei o início e completei o fim. Agora tá completinho. 10, 0 lá no início, 10 sobre 1 lá no início, 10 sobre 2, 10 sobre 3, 10 sobre 9, 10 sobre 10. Completei a linha, ok? Vamos agora o quê? Tirar. Tirar esses três números. Então, 10 sobre 0, mais 10 sobre 1, e bem, vou ter que colocar aqui embaixo, senão vai cortar no vídeo, 10 sobre 10. Ou estou tirando. Então tem que diminuir, não é colocar, né? Porque eu já coloquei, eu tenho que tirar para não dar nada. 10, 1, menos, 10, 10. Então, olha bem, quando a gente completou aqui, eu vou colocar uma linhazinha aqui, vou mostrar para vocês. Quando a gente completou aqui, a gente completou o 2 elevado a n. Ó. Porque para ter uma potência de 2, eu tenho que estar somando uma linha completa, do 0 até o numerador, que é o 10. Quando não está completo, a gente completa e tira logo em seguida. Porque aí vai dar certinho. Ó. 2 elevado a n, n é 10, tá? Então a nossa soma aqui vai ser 2 elevado a 10 menos 10 sobre 0 menos 10 sobre 1 menos 10 sobre 10. E 2 elevado a 10 a gente sabe que é 1024. 10 sobre 0 a gente sabe que é 1. 10 sobre 1 a gente sabe que é 10. E 10 sobre 10 a gente sabe que é 1. Então é 1024 menos 12. 10, 1, 12. Dá 1012 esse somatório. Tá? Então vamos para a próxima e última dessa partezinha aqui. Então vamos lá. Sendo o NP um número binomial, qual é esse somatório aqui? Vamos lá, esse somatório aqui é um somatório que envolve variável, né? A princípio a gente não vai descobrir um número. Mas vamos lá. Como é que eu poderia fazer esse somatório, né? Então, ele ficaria assim, ó. O N é constante, ele vai ficar constante, e ele vai começar no P1, tá? Então vai ser assim, N sobre 1 mais N sobre 2 mais N sobre 3 mais um montão aqui dentro, mais o superior, n menos 1. Aí você pensa assim, parece uma soma de linha, n1 mais n sobre 2 mais n sobre 3, uma soma de linha. Aí tu pensa, poxa, isso vai dar uma potência de 2. Tá, mas a linha tem que estar completa. Aí você pensa, tá completa? Tem que fazer a pergunta. Aí você dá uma olhadinha. Começou no 0? Não, não começou no 0. Então vou colocar o n0 sobre 0. Completou? Não, porque eu ainda estou no n menos 1. Eu ainda não cheguei no fim. O n menos 1 eu tenho que somar 1 para chegar no fim. N menos 1 somou 1, chegou no n. Opa, então tem que colocar o n sobre n. Pronto, agora completou. Tá? Agora a gente tira o n sobre 0 e tira
o n sobre n. O que a gente fez aqui no início? Vamos lá. Esse início aqui, ó. A gente tem 2 elevado a n. E qual é o expoente n? Aqui é o numerador. E quem é o numerador? É n. Então, aqui, ó, o numerador é n. Ficará n aqui. Então, essa soma aqui é 2 elevado a n. 2 elevado a n. Menos n sobre 0. Menos n sobre n. Ah, mas isso aqui a gente viu em algum lugar. Quando a gente tem 0 embaixo, o resultado é 1. E quando os números são iguais, o resultado também é 1. Logo, o resultado disso é 2 elevado a n menos 2. E ficará dessa maneira. Pessoal, por enquanto é isso. Já retornamos. Até mais. Olá, pessoal. Vamos então terminar o nosso assunto, o binômio de Newton. Agora nós vamos ver o desenvolvimento, tá, do binômio. Tudo que a gente aprendeu antes, agora a gente vai aplicar, tá? O triângulo de Pascal, aquela coisa toda. Então aqui nós temos x mais y elevado a n, né? E a gente vai então desenvolver alguns dele para determinados n. E aqui nós vamos então começar com n elevado a 0, tá? Eu vou... Tá mudando bastante de cor aqui, então vamos deixar próximo. Então, os coeficientes, sempre que eu for desenvolver, eu vou colocar em vermelho, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma condição, né? Para x mais y. Ele tem que ser diferente de 0. Eu só vou colocar essa condição aqui para a gente não ter ele igual a 0. E aí nós teríamos qualquer número elevado a 0. Nós teríamos 1, excluindo o 0, claro. O 0 elevado a 0, a gente tem que entender que é uma indeterminação, tá? X mais y elevado a 1, a gente vai repetir aqui, ó. Então vai dar 1 vezes x, tá? Mais, né? Agora trocar a cor de novo. O coeficiente 1 vezes y, né? Só estou repetindo o que está lá, porque elevar a 1 é repetir o que está lá dentro, eu só estou destacando aqui o coeficiente, tá? Aqui nós vamos ter 1, né? 1 vezes, agora x ao quadrado, mais, agora a gente sabe que vai dar 2xy, né? Vamos colocar o 2 em vermelho, x vezes y, mais, agora 1, né? Vezes y ao quadrado. Agora, ao cubo, muitos sabem desenvolver o cubo, quem não sabe tem que aprender. A gente vai trabalhar 1, né? X ao cubo, ou x elevado à terceira, a terceira, mais... Agora, o coeficiente aqui é 3, vezes... Agora diminui o expoente do x, dá 2, vezes y, né? Mais, depois eu vou comentar sobre isso. Vai dar 3 de novo, né? X vezes y ao quadrado, mais coeficiente 1 vezes y ao cubo. E agora a quarta, do mesmo jeito, 1 vezes x à quarta, mais 4 vezes x à terceira. X à terceira é y. E tem um joguinho aqui, né? A gente vai estar sempre diminuindo o expoente. Mais 6 vezes x ao quadrado, y ao quadrado, né? Vai diminuindo o expoente do x e aumentando o expoente do y. Sempre vai ter essa lógica. Mais 4 vezes x à terceira. Aliás, xy à terceira. Mais 1 vezes y à quarta. Tá? Observe que o que está em vermelho, a gente reconhece que saiu lá do triângulo de Pascal, né? Os coeficientes do triângulo de Pascal. É só dar uma olhadinha que vai relembrar de tudo isso, né? Vamos destacar isso, né? Separar só para a gente... Aqui a gente tem o coeficiente 1, aqui o 1 e 1.
Então, percebam que a gente está desenhando o triângulo de Pascal. E a importância do triângulo, então, no desenvolvimento do binômio de Newton é porque vai ter uma ligação direta lá de coeficientes e triângulo de Pascal. A gente pode também escrever esses coeficientes na forma binomial, né? A gente sabe que o 1 lá ele é o 0, 0. Então a gente pode colocar lá embaixo na forma binomial 0, 0. E o outro a gente sabe que é 1, 0. E depois logo em seguida é o 1, 1. Que é uma outra maneira de escrever o triângulo de Pascal, né? É usando os números binomiais, que para a gente vai ser a melhor forma, porque é mais fácil do que ficar calculando aqueles números pelo triângulo. Aqui a gente pode usar o conceito do número binomial para poder encontrar, tá? E assim por diante, ó, 3, 3. A gente pode escrever tanto quanto a gente quer. No desenvolvimento do binômio de Newton, vocês têm que estar assim atento, que parece difícil, mas é uma questão simples. O coeficiente a gente já sabe de onde vem. Agora, a gente tem dois termos, ó, x e y. Aí o que acontece com os termos? Ó? O expoente do x, o primeiro expoente é o maior que tem. Ele tem uma ligação direta, o primeiro expoente. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Agora, o y, a gente vai perdendo expoente. Ó. O x a gente vai perdendo expoente, perdão. O x a gente perde expoente. Tá? Sempre perde 1. E o y começa com y a 0 e ele ganha expoente. Ó. Ali é y a 0, aí ele soma 1, fica y a 1. Aí ele soma 1, fica y a 2. E isso vai ser constante, né? Essa lógicazinha acontece toda hora. Agora, vamos desenvolver o mesmo binômio, mas usando os números binomiais, ou os coeficientes binomiais, tá? Então, agora, a mesma coisa, e é aquilo que a gente vai fazer no dia a dia, quando estiver trabalhando com o número binomial, é desenvolvê-los usando os números binomiais. O binômio de Newton com números binomiais. Aqui é o 0, 0, né? Vai dar 1. Aqui é 1, 0, e aí o x. Agora eu já vou começar a usar a lógica aqui, ó, é 1 menos 0, tá? Y a 0 mais aqui o coeficiente 1 vezes x elevado a 0, que é 1 menos 1, né? Vezes y a 1. No final, a gente vai ter aqui 1, 0 vezes x mais 1 sobre 1, né? Na verdade, vezes y, tá? E assim eu vou desenvolver os demais também, né? Um pouquinho de paciência, porque para quem nunca viu, é interessante perceber essa lógica. Tem um pessoal que já manja, já sabe de tudo. Então aqui é 2, eu já estou fazendo direto, subtraindo, tá? Vamos aproximar mais aqui essa cor para não ter que ir longe lá buscar. Então, x y é o produto, né? E 2 sobre 2. Agora o y ao quadrado, tá? Agora, o 3 sobre 0, né? X ao cubo, mais o 3, 1. X ao quadrado, aí aparece o y. É bem tranquilo, né? Depois que pega a ideia, ela é bem fácil. X a 1, y ao quadrado, mais 3 sobre 3. O x desaparece, fica y ao cubo, tá? Não é que o x desaparece, ele fica x elevado a 0. Mas aí fica 1, a gente não coloca. Vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. E agora tudo de azul fica mais fácil, né? X à quarta mais x à terceira, y, mais x ao quadrado, y ao quadrado, mais x, y ao cubo, mais y à quarta. Tá?
Vamos então agora trabalhar com a ideia da generalização de tudo que a gente viu lá atrás, né? Então, agora a gente vai colocar de uma forma geral o desenvolvimento de x mais y elevado a n, né? Então, sendo n, que é o expoente, né? Sendo n um número natural, temos o seguinte, que no desenvolvimento de x mais y, né, que é o binômio x mais y, elevado a um expoente n, a gente sempre vai fazer o binomial n0 primeiro, x, n menos 0, vezes o y, né, elevado a zero, mais, agora é uma constante, a ideia é a mesma, só que a gente vai mudando o 0 para 1, né? Então, o número binomial n, agora passa para ser 1, a ser 1, ao expoente xn menos 1, vezes y a 1, e aí mais n sobre 2, x n menos 2, y a 2, mais reticências, né? Mais o último aqui, vamos pegar o último nn, né? nn, x n menos n, n menos n, y elevado a n. Mas a gente pode escrever isso de uma outra maneira, né? A gente pode escrever assim, ó, x mais y elevado a n é igual o somatório, né? Vamos usar o símbolo de somatório, o sigma, do número binomial, né? np, o p ele vai começar sempre no zero ali, né? E vai até n. Aí do x elevado a n menos p vezes o y elevado a p, tá? Praticamente isso aí vai representar para a gente o termo geral. Logo, logo a gente vai passar para ele e aí a gente vai escrever o termo geral praticamente nesse modelo aí. Então vamos lá, vamos trabalhar o termo geral aqui, né? Nós temos duas maneiras de escrever o termo geral, tá? Uma delas é mais usada do que a outra, mas a gente tem que ficar sempre atento para poder ter a percepção, porque tem problema que pede. Então, esse primeiro aqui é o termo geral quando o x está caindo ali. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, para que vocês tenham uma ideia. X mais y elevado ao quadrado, a gente chama de 2 sobre 0, x, 2 menos 0, né? Vezes y elevado a 0, que é o que a gente viu ali atrás, né? Mais 2 sobre 1 vezes 2 é x, 2 menos 1 vezes y elevado a 1, mais 2 sobre 2 vezes x, 2 menos 2 vezes y elevado a 2, tá? Essa é a maneira geral da gente escrever, depois chega naquilo que a gente conhece. Esse termo aqui é o termo 1, esse aqui é o termo 2 e esse aqui é o termo 3, tá? Só para a gente entender o que vai ser feito ali. Observe que o termo 1, ele tem o coeficiente, a classe ali, né? 0. O termo 2, ele tem a classe 1 e o termo 3 tem a classe 2. Então, sempre tira 1 dele, né? Isso é importante perceber porque a fórmula do termo geral, ela vai separar. Então, a gente vai sempre pensar assim, o 0 mais 1, né? Que está lá, 1 mais 1 e o 2 mais 1. Por que a gente separa o 1? Veja bem, porque o 0 que apareceu aqui é o 0 que aparece lá. O 1 que aparece no próximo, né? O 1 que aparece aqui é o 1 que aparece lá em cima. E o 2 que aparece aqui é o 2 que aparece lá em cima. Então, esse cara eu vou chamar de P, tá? Esse cara eu vou chamar de P. E vou saltar 1 dele. Então vai ficar assim, ó, T, P mais 1. Quem é esse P? É a classe do número binomial. Tá? Isso é igual, TP mais 1, ao número binomial, né? NP vezes o x elevado a n menos p vezes o y elevado a n. Aliás, perdão, elevado a p. Tá? E esse p, ele está abaixo do n depois do zero. Então, 0 é menor ou igual a p e p
menor ou igual a n, tá? Essa ordem que a gente está vendo aqui é a ordem decrescente, tá? De expoentes de x, tá? Decrescente de expoentes de x. Aí a gente vai escrever a outra, peraí, decrescente, tem que trocar ali, né? Deixa eu trocar esse, eu acabei colocando crescente, é decrescente, tá? Porque a gente começa com x grande e vai diminuindo ele, então vou apagar ele e vou reescrever, decrescente. O x começa sendo maior aqui e ele vai diminuindo com o tempo, tá? Então, é decrescente. Agora, vamos escrever com x crescendo, porque tem problema que pede o x crescendo e não decrescendo. Mas a mudança é muito simples, tá? Vocês vão perceber que é bem tranquila. Então é a mesma coisa, TP mais 1 não muda quase nada. Isso é igual a NP sobre P, X, aí troca agora o expoente. Ó. Se lá o P vem para cá e Y, N menos P. Só isso que faz, tá? E aí a gente tem a ordem crescente de expoentes de X. Tá? Vamos escrever isso para deixar com vocês. Ordem crescente de expoentes de x. Agora a gente vai ver praticamente o último assunto da aula, né? Que vai trabalhar com a soma dos coeficientes. É uma ideia que a gente tem que ter por perto, porque já caiu em vários concursos, tá? E é uma ideia bem simples para quem conhece, mas para quem não conhece, acaba se enrolando no cálculo, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 3x mais 4y está elevado ao quadrado. Aí vamos desenvolver isso. Só para dar uma ideia. Aqui a gente vai ter 9x ao quadrado, mais 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24xy, mais 4, 4, 16, y ao quadrado. Agora, vamos imaginar que a gente queira somar os coeficientes disso aqui. É fácil perceber que somar os coeficientes é tirar as letras, né? Então, lá, soma dos coeficientes. A gente vai pegar o 9 mais o 24 e mais o 16. Isso é somar os coeficientes. Aqui vai dar 49, tá? Agora, veja bem. Se o x e o y, né, eles fossem excluídos do jogo, e para excluir aqui é chamado de 1, porque realizando o produto por 1 mantém a mesma coisa, o resultado é o que a gente encontrou. Ora, mas a gente não precisa fazer isso depois que desenvolve. A gente pode fazer isso antes. Então, voltando lá no binômio, quando a gente quer somar os coeficientes, a gente pega todas as variáveis que lá estão, tirando os coeficientes, né? E troca por 1. Esse resultado, 3 mais 4 dá 7, e 7 ao quadrado dá 49. Então, nós descobrimos o mesmo resultado que nós tínhamos descoberto antes. Só que antes a gente perdeu um tempo desenvolvendo. Então, numa prova, não desenvolvam. Tá? Sempre que vocês quiserem somar os coeficientes, então troquem as variáveis x, y, t, w, o que aparecer de letra pelo número 1. Tá? Vamos pegar um exemplo, né? X ao quadrado menos 3y mais 4t. Vamos colocar z, na verdade, z está mais próximo. Vamos colocar um expoente qualquer. No y vamos colocar um 5. E aqui vamos colocar o expoente 6. 6. Agora vamos imaginar que a gente quer a soma dos coeficientes. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o x, igualar o y, igualar o z se tiver, igualar 1. Então a gente vai fazer 1
menos 3, mais 4, e vai elevar isso à sexta. Isso vai dar 5 menos 3, 2, e 2 vai ficar a sexta. E 2 a sexta é 64. Tá, pessoal? É bem simples, desde que a gente saiba, né? Se não souber, dá um trabalhão danado realizar esse cálculo. Agora vamos generalizar isso, tá? Se a gente tem os coeficientes A e B reais, e A não é zero, B não é zero, e o N é um número natural, o N é o expoente, tá? E N é um número natural, a gente pode dizer então, a soma dos coeficientes do binômio AX mais BY elevado a N é obtido fazendo, né, x igual a y igual a 1. Ou seja, fica A mais B elevado a N. Tá? É isso, é bem tranquilo. Usem quando aparecer. Agora, vamos resolver alguns exercícios. A gente não vai ter muito tempo, então eu vou resolver alguns e amanhã eu resolvo outros, tá? Esse exercício aqui, ele tem lá na apostila, na página 38, o exercício 1, vocês podem ir lá tentar resolver os outros 3, que estão lá, bem simples também. Então eu vou resolver de forma bem didática, né? Mas a gente pode ir um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. X menos 5, x menos 3 elevado a 5 é igual número binomial, 5, 0, x elevado a 5 menos 0. A gente pode fazer esses cálculos de cabeça, que eu vou fazer didático, né? Menos 3 elevado a 0, mais 5, 1, vezes x elevado a 5 menos 1, vezes menos 3, vezes y elevado a 1, 5, 2, vezes x ao cubo, 5 menos 2, vamos deixar assim por enquanto, vezes menos 3. Aqui é menos 3 no lugar do y. Acabei pensando, vamos apagar esse negócio aqui. Colocar menos 3 no lugar, tá? Tem que escrever, tem que pegar o lápis. Espera aí. Tá, agora vai. Menos 3. Elevado a 1 e agora menos 3 elevado a 2, né? Mais 5 sobre 3 vezes x, aí diminui, né? 5 menos 3, que vai dar 2 depois, vezes... Eu estou fazendo bem completinho, para que vocês percebam, né? Mais, eu vou colocar aqui, 5 sobre 4, mas tem cálculo que a gente consegue fazer bem rápido. 5 menos 4 no x, menos 3 elevado a 4, mais 5 sobre 5, menos 3 elevado a quinta. Tá? Desenvolvendo mais um pouquinho, aqui vai ficar 1, x à quinta, vezes 1, mais 5, né? X à quarta, vezes menos 3, né? Tá elevado a 1, mais, vai dar 10, né? 5 sobre 2, 10, x à terceira, vezes menos 3 ao quadrado, dá 9, já vamos resolvendo aqui, né? 10 de novo, x ao quadrado, vezes menos 27, vezes 5, x a 1, vezes menos 81, vai dar mais, né? Mais 81. Mais 1, x vai ser elevado a 0, vai dar 1,
vezes menos 243. Agora, multiplicando, a gente vai ter x à quinta. Aqui vai dar negativo menos 15. X à quarta. Aí vai dar mais 90x à terceira. Aqui vai dar menos, né? É negativo 270 x ao quadrado. Aqui vai dar 405, né? 405 vezes x. Menos, que ali vai dar 1 vezes 1. Vai dar 1 negativo, menos 243. É isso, pessoal. Só dá trabalho, né? Ficar atento. Já caiu na SpaceX um binômio desenvolvido que era elevado a 5. Vamos para mais um aqui. Essa expressão aqui é bem interessante, simples também, fica bem atento. Quem quiser lá na apostila, página 38, apostila exercício 2 e 3. Tem ideias bem parecidas, é só resolver lá. Observe que aqui a gente tem vários binômios, né, desenvolvidos. O M0, o M1, o M. Então o M é o expoente. É o expoente de quem? O M é o expoente do binômio. E a gente precisa, então, de dois termos para colocar dentro desse binômio. O M, então, a gente vai abrir aqui, ó. Eu não sei. Olha lá, o M, ele acaba sendo o expoente. Então, vamos lá. Abre aqui o binômio e coloca o expoente M, tá? Agora, quem são os dois termos? A gente percebe, a gente está procurando M, a gente percebe que no primeiro só tem o binomial. Aí no segundo aparece o 2, depois 4. Observe que 2 e 4 é 2 a 1, 2 a 2, 2 a M menos 1, 2 a M. Então o 2 é um dos termos. É o segundo, porque o expoente dele está crescendo. Então vou colocar ele como segundo dele é positivo, porque não tem sinal negativo. Quem é o primeiro? Como o primeiro não aparece, é o 1. Isso é comum nos concursos. Ele não coloca 1, né? Porque a gente não enxerga. Isso aqui é 243. Agora a gente tem 3 elevado a m, fatório 243, né? Tu vai achar 3 à quinta. Aí aqui a gente cai numa exponencial, né? Exponencial de base iguais, expoentes iguais, m é igual a 5. Então é isso, pessoal. Ficamos hoje por aqui, tá? Tenham uma boa noite. Amanhã a gente continua, faço mais alguns exercícios, tá? E aí a gente já entra em análise combinatória. Então, boa noite, até amanhã.